vamos lá. Dessa disciplina, a gente vai... Deixa eu mostrar a grade para vocês, porque, assim, ainda tinha muita coisa para eu abordar nessa disciplina de noções. Mas, faltam... Se a gente conseguir ver, pelo cronograma, a gente consegue ver... A gente viu as principais teorias, vai ficar faltando só a última parte, que é a abordagem sistêmica e a abordagem contingencial. Hoje a gente vai ver a abordagem sistêmica, que compreende essas duas teorias, que é a teoria da matemática e a teoria dos sistemas. E na próxima semana a gente vê essas aqui, a teoria da contingência e a TGA. E eu já coloquei outro fichamento para vocês compreendendo essas duas teorias, a teoria dos sistemas e a teoria da contingência, para ser enviado esse fichamento até o dia 1º de dezembro, né, daqui a 15 dias. Então, vocês têm 15 dias para fazer o fichamento. Então, hoje a gente vai, né, ver a teoria sistêmica, né? O que fala essa teoria? Ela é uma teoria razoavelmente nova, tá certo? Ela surgiu depois da abordagem neoclássica, né? Depois da abordagem neoclássica, depois da abordagem comportamental, né? Ela surge depois de todas aquelas outras teorias, já é uma teoria bem nova, tá certo? E o que ela vai compreender? Ela vai tentar visualizar as empresas e as organizações como um sistema. Pensem o sistema como um todo complexo, né? Pensem, por exemplo, vocês, o nosso corpo, por exemplo. O nosso corpo, ele é composto por diversos sistemas. Nós temos o sistema respiratório, temos o sistema circulatório, temos o sistema reprodutor, né? Temos vários sistemas dentro do nosso corpo. E assim como o nosso corpo é formado por diversos sistemas, por exemplo, se a gente pensar também nas máquinas, as máquinas também são compostas por diversos sistemas. Né? Assim, pense em qualquer máquina elétrica ou qualquer máquina industrial, ela vai ter vai ter os próprios sistemas. E aí, o que acontece? A abordagem sistêmica, ela vai justamente ver as empresas como um sistema vivo, né? A ideia que até então não tinha sido abordada pelas outras teorias e não tinha se pensado nisso ainda, de compreender as empresas como sistemas vivos, como organismos vivos e complexos, né? E a gente vai já entender como é que então, a abordagem sistêmica, ela vai ter algumas teorias, né? A gente vai já ver quais são as teorias. Entre elas, a gente vai ver muito, né? A gente vai ver muitos conceitos da matemática e da biologia. Então, ela utiliza, né, teorias, né, da matemática, né? Vocês sabem que a matemática está em tudo, né? Se vocês pensarem, né, a matemática, né, o nosso universo, ele é feito por diversas se você for ver, o nosso universo ele está praticamente fundamentado por leis físicas, né? Leis lá da matemática, né? Se você for observar, depois vocês procuram e pesquisam sobre o número de ouro, né? O número. Vocês dão uma pesquisada nisso depois, que é bastante interessante. O número de ouro e a divina proporção. Vocês pesquisam isso depois. Quem fala muito disso é o Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci ele era um apaixonado pela divina proporção e pelo número de ouro.
todos os quadros dele, pelo menos os quadros mais conhecidos, eram feitos nessa proporção. A Mona Lisa, o Homem Vitruviano, esses quadros, a Última Ceia, todos eles seguiam uma certa proporção, que é a proporção encontrada em quase todas as coisas presentes no mundo. Por exemplo, se você, por exemplo, medir a sua altura, se você medir a sua altura do pé até a sua cabeça e medir a distância do seu pé até o seu umbigo e dividir essas distâncias, vai dar um número, que eu acho que é 2, deixa eu olhar aqui. Quanto é que dá? Deixa eu pesquisar aqui, que eu não me lembro mais, não. É 2... Não, é 1... Cadê o negócio? Que é aproximadamente 1,62. É o número de ouro. Essa proporção ela está presente. Se você, por exemplo, pegar a distância do seu dedo médio, da ponta do dedo médio até a ponta da palma da mão, e dividir pela distância do seu próprio dedo médio, vai dar o número de ouro. Vai dar esse número aí, 1,62. E tem vários, né? Se você pegar todo o nosso corpo, ele é formado por essa proporção. A distância das folhas, né, de flores, por exemplo, seguem essa proporção. As colmeias, o raio dos caracóis, né? Então, tem vários. Se vocês forem pesquisar, vocês vão acreditar que Deus era matemático, porque quem acredita, né? Deus, tem gente que não acredita, mas enfim, eu acredito. E eu acredito que uma das formas de explicar Deus é através da matemática, que é muito, né, muito interessante. Depois vocês pesquisam, porque eu acho muito interessante. Sobre o número de ouro e a divina proporção. E aí, até então, não tinha se pensado nisso, né? Não se pensou em abordar as empresas como um sistema, né? Então, através, né, de leis fundamentais. A gente vai ver alguns conceitos da biologia como homeostase e o conceito de entropia. A gente vai já falar sobre esses conceitos, mas eles são importantes para a gente compreender são conceitos da biologia, tá certo? Tanto a homeostase como a entropia, e são conceitos importantes para a gente entender as empresas como organismos vivos, né? Essa é a ideia da abordagem sistêmica, essa é a abordagem dessas teorias. Fazer com que a empresa, né, torne-se um sistema vivo, né, algo vivo, que até então não se tinha pensado nisso. Então, essa teoria geral dos sistemas, ela busca produzir teorias e formulações para aplicação nas organizações através de conceitos de várias disciplinas, né? Entre elas, eu citei a matemática, a biologia, mas também entre a psicologia, né? E as outras escolas também, né? Essa teoria ela não se desfez das escolas anteriores, da teoria clássica, da teoria da administração científica, ela não se desfez, não, ela pegou o que havia de bom naqueles pensamentos de Taylor, de Fayol, e mesclou, né, aprimorou esses pensamentos, né, com a abordagem sistêmica. Quando eu falo de sistêmica, eu estou falando do todo, né? Então, meio que eu peguei tudo que tinha bom das teorias anteriores e coloquei nessa daqui, né, na abordagem sistêmica. E aí, ela é influenciada por 3 princípios básicos. O expansionismo, onde todo fenômeno é parte de um fenômeno maior, e aqui é muito da física, né? Conceitos da física, né? Que a empresa ela está inserida em um ambiente, né? Toda empresa, né? Se você pensar, toda empresa, toda organização, ela está inserida em um ambiente geográfico, né? Em uma cidade, que, por sua vez, está inserida em um estado, que está inserida em um país, e
esse ambiente ele é influenciado por várias características que vão desde o clima, vai desde a cultura daquela região, que vai aspectos políticos, né, aspectos econômicos das pessoas, né, aspectos da tecnologia em si, daquela região. Então, todos esses princípios, eles vão influenciar as empresas. Pensem, por exemplo, eu já dei o exemplo se vocês se lembram, eu dei o exemplo do McDonald's. O McDonald's, quando ele foi abrir se vocês não sabem, por exemplo, o McDonald's ele é a maior rede de hambúrguer, né, do mundo. Ele é a maior do mundo. E aí, quando ele foi abrir lá na China, ele encontrou uma grande barreira. E qual foi? Vocês sabem que lá na Índia, o pessoal considera a vaca como um animal sagrado. Eles não comem vaca, eles consideram a vaca como se fosse um deus. Eles nem comem, nem matam, né? As vacas andam lá no meio da rua, né? É uma loucura lá. Então, como é que eles iam vender, né, hambúrguer? O hambúrguer do McDonald's até então só existia hambúrguer de carne, né? Aí eles fizeram, né, um hambúrguer vegetariano, né? Inventaram lá um hambúrguer vegetariano, né, de frango lá para que os indianos pudessem comer, né? Então a empresa que tem que se adaptar, né, àquele sistema e não, né, e não o sistema que tem que se adaptar à empresa. Então é meio que ter essa visão ampla, né, que até então não tinha se visto, né, da compreensão do todo, né, que a empresa está inserida dentro de uma cultura, né, dentro de uma economia, e ela deve se adaptar, né, a essas variáveis. Outro princípio bastante importante dentro da abordagem sistêmica é o pensamento sintético, que diz que é explicado em termos do papel que desempenha no sistema maior. Junta os fatos e não separe. O que é isso? A empresa ela faz parte de um todo, né? Todas as empresas, elas influenciam, assim como o ambiente influencia na empresa, a empresa também influencia no ambiente, seja positivamente ou negativamente. Pensem, por exemplo, em uma empresa, em uma fábrica, né? Por exemplo, eu dou exemplo bem perto daqui. Aqui na cidade vizinha, Iguatu, que eu acho que muitos de vocês devem conhecer, tem uma fábrica chamada Dakota. Não sei se vocês já ouviram falar. A Dakota ela é uma das principais produtoras de calçado do Ceará, né, e também do Brasil. E por muito tempo, a Dakota despejou resíduos, material, esgoto, né, material biológico, né, material químico, no rio Jaguaribe, né? E vocês sabem que o rio Jaguaribe é afluente do açude de Oroz, né? Toda a água boa parte da água que desce do rio Jaguaribe vai para o açude de Oroz, que por consequência alimenta o açude de Lima Campos, né? Que em consequência alimenta todas essas cidades aqui, Oroz e Icó. Então, por muito tempo, a água que você bebe veio contaminada, né? Teve contaminação. Só que já parou, certo? Faz muitos anos que a Dakota não joga mais esgoto no rio Jaguaribe. Mas, né? E também vai para a cidade de Jaguaribe, tá certo? Também esse rio alimenta uma parte o açude de Oroz, mas também segue para a cidade de Jaguaribe. Então, vejam que a empresa também pode influenciar no ambiente, positivamente, mas também negativamente. Então, cada empresa desempenha um papel no sistema maior, certo? Não está separado. E tem algo muito importante também, que é a teologia, né? Que é o que essas empresas pregam, né? O que se pensa, né? Então, o fenômeno ele é explicado pelo seu efeito, pelo que produz, e não pela causa, né? Isso aqui, principalmente Taylor, né? E tudo isso aqui, Taylor que pensou, né? Traduzindo isso daqui, porque até então você pode achar, né?
achar que é um complexo, mas não é complexo, né? Então, o que a teologia ela diz? Ela de cada empresa, ela vai ter uma forma de pensar sobre o ambiente. Então, se a empresa não está nem aí com os aspectos ambientais, ela vai poluir o meio ambiente, porque ela só está pensando no lucro, ela não está pensando no desenvolvimento da cidade, não está pensando, né? Não tem uma causa social e ambiental. Então, o objetivo maior dela só é o lucro. Então, vamos explorar o meio ambiente da forma que for, vamos, né, tem muitas empresas que desmatam, né, que não vê essa questão da sustentabilidade, né, não tem causa social, né, então, todas as empresas, elas também são pautadas por uma teologia, né, por uma forma de pensar. E aí, dentro dessa abordagem, nós temos basicamente duas teorias, né? E uma não seria uma teoria, mas as empresas, elas também, a administração, ela se ligou muito com, principalmente ultimamente, com a questão da tecnologia, né? E aí criou a chamada cibernética, né? Que é a automação dos processos industrial, né? A automação da administração, né? A automação das empresas. Então, meio que tudo isso está envolto nessa abordagem sistêmica, tanto a teoria da matemática, que a gente vai ver daqui a pouco, como também a teoria dos sistemas. Vamos ver primeiro o que diz a teoria da matemática. A teoria da matemática, ela deu muitas contribuições à administração através dos seus modelos matemáticos. O que são modelos matemáticos? É você tentar pegar as diversas situações que acontecem no dia a dia e tentar prever, né? Prever, criar relatórios, então, por exemplo, sobre investimentos, né? Calcular os investimentos, ver qual investimento é o melhor, né, ver a questão a contabilidade, né, aqui entra a matemática, mas aqui também entra a ciência contábil, né, a contabilidade, ela auxiliou muito a administração, né, na tomada de decisão, quando eu pego os relatórios contábeis, né, o balanço patrimonial, a DRE, né, todos aqueles documentos contábeis, eles nos auxiliam no processo de tomada de decisão, né. E existe um campo muito específico da matemática que se chama a pesquisa operacional. A pesquisa operacional, ela pega, né, ela pega os problemas, né, da realidade, ela pega os problemas e tenta traçar um modelo matemático para resolver aquele determinado problema. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma fábrica e essa fábrica, ela tem uma máquina que por exemplo, tem um fluxo de produção, só que quando o fluxo de produção chega naquela máquina, aquela máquina ela produz menos, que ela demora um pouco para produzir. Então pensa o seguinte, toda a produção fica limitado àquela máquina, porque enquanto aquela máquina não conseguir passar, né, não conseguir transformar aquele produto, a produção fica, né, fica aqui meio que parada. Então, a matemática, ela vai, né, dentro da pesquisa operacional, eu vou tentar minimizar essas restrições, né? As, essas restrições, esses gargalos, né, de produção para tentar otimizar, né, otimizar, né. Então, meio que a pesquisa operacional, ela tenta, né, buscar maneiras, né, através de cálculos, né, através de modelos matemáticos, para tentar, né, resolver os problemas que surgem no dia a dia das empresas. Outras ferramentas também que a matemática contribuiu são os indicadores de desempenho, né? Então, muito da contabilidade entra aqui, então a questão dos custos, né? Quanto a empresa está gastando, né?
quais são os lucros que a empresa está tendo. Então, todas essas ferramentas, elas servem e são muito importantes dentro do processo decisório. E aí, a gente fala do processo decisório, né? A teoria da matemática, ela desloca a ênfase da ação para a ênfase na decisão que antecede a ação. Então, em vez de eu agir, né? Então, o que acontece na maioria das vezes, né? E isso acontece muito. E vou dar esse exemplo perguntando para vocês. Antes de fazer uma coisa, qualquer coisa, vocês pensam antes de fazer, né? A maioria das vezes e a maioria dos gestores, eles agem, né, sem pensar, né? Não pensam antes de agir, né? Então a teoria da matemática, ela desloca a ênfase para a decisão, né, do que antecede a ação. Então, é você tentar minimizar os riscos, né? Então, eu tenho uma decisão, né? Eu tenho aqui a variável de certeza e tenho a variável de incerteza, e no meio dessa certeza e incerteza eu tenho o risco. Só que, por exemplo, quando a gente fala principalmente em investimentos, então, investimento, seja investimentos financeiros, ou seja, a compra de uma nova máquina, por exemplo, para aumentar a produção. Será que aquela compra daquela máquina vai aumentar a produção? Ou será que se ela vou só estar imobilizando a empresa e vou ter um custo desnecessário? Será que é um bom ou ruim investimento? Então, se eu for calcular aquele investimento, eu vou ter, né, através das ferramentas de análise de investimento, que a gente vai estudar depois, né, o payback, a TI, o VPL, né, são ferramentas de análise de investimento. Através dessas ferramentas, eu vou conseguir mensurar e avaliar, né, se aquele investimento é bom ou ruim. Então, eu tentar, né, diminuir o máximo o risco. Todos os investimentos e todas as decisões vão ter um risco. Mas aí a matemática, ela serve justamente para calcular e mensurar esse risco. Então, se tu investir em tal coisa, tu vai ter tal retorno. Se tu investir em tal coisa, tu vai ter retorno. E aí, essas decisões, elas visam justamente em diminuir um custo que a gente vai aprender no próximo ano, na disciplina de custo, que é o chamado custo de oportunidade. Vocês já ouviram falar desse custo de oportunidade? Tem ideia? Alguém tem ideia do que seria o custo de oportunidade? Não? Alguém tem ideia do que seria custo de oportunidade? Pense aí. Hoje, vocês estão fazendo, isso que eu falei em economia. Não sei se vocês se lembram, mas lá no começo da disciplina de economia eu falei sobre isso. Nós temos o trade-off. Se lembram de trade-off? Sim, é quase isso, Gustavo. Trade-off o que é um trade-off? Quem lembra? Qual a diferença de trade-off e custo da oportunidade? Isso aqui é lá de economia. Vocês lembram? Quem saberia me dizer qual a diferença entre, pergunte R$ 1 milhão. Qual a diferença entre trade-off e custo de oportunidade? Eu estou vendo que vocês não aprenderam nada comigo. Não serviu de nada essas aulas remotas que vocês... O trade-off é tipo você fazer... Peraí. Antes de explicar, o trade-off é tipo de você fazer a melhor escolha. Você tem duas coisas para escolher. E é para você escolher a melhor escolha. E o custo de oportunidade é você escolher a que vai te dar menos prejuízo? Não. O trade-off é uma situação conflitante, tá certo? Eu estou vendo que vocês não aprenderam nada comigo esse semestre. Esse ensino remoto. Eu fico tão angustiado com isso, que às vezes eu pergunto as coisas para os alunos, quando eles não sabem responder, que eu fico pensando que eu não fiz minha parte.
Mas vamos lá. Trade-offs é uma situação conflitante. Você tem duas, como o Miguel falou, você tem duas escolhas. Vocês fizeram escolha hoje. Assistir a aula de Pedro ou ficar dormindo. Duas escolhas. Você tem um trade-offs. Qual é o melhor custo? O que é o custo da oportunidade? É o que você deixa de ganhar por você escolher abrir mão, né? No caso, como o Gustavo falou, né? É o que você deixa de ganhar pelaquela escolha. Então, por exemplo, você hoje escolheram assistir a aula. Então, os que estão aqui, né? Nesse presente momento. Então, vocês escolheram adquirir conhecimento, mesmo que vocês não estejam absorvendo esse conhecimento, mas vocês escolheram, né? Foi o melhor custo de oportunidade do que ficar dormindo, né? Com certeza foi o melhor custo de oportunidade. Mas, por exemplo, vocês, ao longo da vida e ao longo, né? Vocês têm vários trade-offs. Vocês podem ficar no Instagram ou ler um livro, ou ficar estudando para o Enem. O que vai gerar maior retorno depois? Hein? O que vai gerar? Então, a vida é feita de trade-off ou feita de investimento, de trade-offs e custo-oportunidade. Então, o trade-off é a situação conflitante. O custo da oportunidade é o que você deixa de ganhar pela a sua escolha. Então, por exemplo, o que é melhor? Investir em ações ou investir em renda fixa? Quanto é que você deixa? Se você investir em renda fixa, comprar esse investimento em renda fixa, o quanto que você perderia ou ganharia se você investisse em ações? O que é melhor? Né? Então, esse processo é através da matemática e dessas ferramentas de análise de investimento que a gente vai poder determinar e ver realmente qual é o melhor investimento para cada pessoa, né? A gente vai conseguir mensurar e analisar, né? E ter uma decisão melhor. Podem ter certeza que no ano passado vocês tiveram um trade-off muito complicado. Vou para a informática, vou para finanças, né? Se tiverem uma situação, um trade-off complicado. Não estou dizendo que finanças seja melhor do que informática. Talvez informática seja até melhor do que o curso de finanças, mas vejam o custo de oportunidade dos alunos que optaram por informática ou por agronegócio, por mecânica, não vão ter conhecimento sobre administração, sobre investimentos, sobre matemática financeira, né? Mesmo que veja um pouco de matemática financeira no ensino médio, mas não vão ver o tanto que vocês vão ver dentro do curso. Não vão aprender sobre o mercado financeiro, né? A como investir, sobre o mercado de ações, né? Enfim, eles vão ter que buscar isso fora, né? Vão ter que ver cursos, né? Vão ter que pagar por isso depois, ou mesmo fazer uma faculdade na área depois para entender. Então, sim, o dinheiro faz parte da nossa vida. Então, é um custo de oportunidade muito grande, né? Uma aluna me procurou um dia desse, uma aluna de agronegócio, perguntando qual era o meu melhor investimento. Eu disse para ela que era impossível de explicar isso para ela, porque eu passo 3 anos explicando isso para os alunos, para eles aprenderem por si só. Não tem como eu dar uma receita de bolo assim, dizendo. Eu digo, infelizmente, não tem como eu lhe explicar assim e dar uma resposta pronta, porque não existe uma resposta pronta. Não existe um melhor investimento, né? Existe um melhor investimento para você, e você vai ter que decidir através, né? Pessoal, vai acabar o tempo, vocês entram novamente no link. Não, só voltando, não existe um melhor investimento, não existe uma resposta pronta, não existe uma receita de bolo, tá certo? Então, a gente tem... eu fiquei com pena dela, né? Fiquei com pena da aluna, mas enfim, não tem. Eu passo 3 anos explicando isso por menino, para vocês, né? Desde o primeiro ano que eu falo sobre investimento. Cadê? Quem foi que leu o livro Pai Rico, Pai Pobre, que eu indiquei no começo do ano? Poucos de vocês leram, né? Indiquei um livro por menino do segundo ano, né? Poucos leram. Então, todo dia vocês têm trade-offs e tem um custo de oportunidade. Se vocês escolhem as escolhas corretas, vocês vão ter os frutos, mas
Se não, se optam por outra escolha, né, esse custo de oportunidade, quem vai pagar, né, depois serão vocês. Então, é complicado, né? Então, a gente tenta, através da teoria da matemática, prover essas informações, né, esses subsídios, que vão minimizar os riscos das decisões através de modelos estatísticos, como análise de séries temporais, né, simulação de cenários, né, e processamento de dados. Aí vamos só passar, né? As decisões, elas podem ser categorizadas em dois grupos, as programadas e as não programadas. As programadas, elas resolvem problemas que já foram enfrentados antes e que se comportam de maneira igual, né? Limite de crédito de clientes no banco, né? Então, é uma decisão, né, um problema que já estava programado, né? Se eu tinha alguma coisa que já estava programado, fica mais fácil para eu tomar aquela decisão, né? Assim, porque eu já sei aquilo já esperado, né? Então, para esse processo decisório, e quando eu falo na teoria da matemática, elas nos auxiliam bastante para essas decisões programadas, né? Então, por exemplo, salário, pagamento de salários de funcionário. Se você tem tantos funcionários e você paga tanto X de salário para aqueles funcionários, então é só multiplicar, né, o salário pela quantidade, você sabe, todo mês você tem aquele gasto com salário de funcionário, então você tem que apurar aquele valor. Bem como outros gastos, né, que já são esperados. Mas e se, né, e se você não tiver, por exemplo, quebra uma máquina, quebra algo, aquela decisão não estava programada, né? É o que a gente fala de contingências. A gente vai falar mais sobre isso na aula que vem, quando a gente vai estudando a teoria das contingências, né? Contingências são situações inesperadas, né? São coisas, né, situações que não estavam esperadas, não estavam programadas. Então, acontecem problemas todo dia. Às vezes, por exemplo, eu ia para a escola e o pneu da moto furava. E aí, o que eu ia fazer, né? Então, todo dia eu já levava, eu já tinha o dinheiro, né? Felizmente, né, no meio do caminho tem, né, borracheiro. Então, eu já levava, eu já tinha o dinheiro do borracheiro. Porque se eu não tivesse levado esse dinheiro, como é que eu ia emendar o pneu da moto, né? Até para eu pagar. Então, a gente tem que se precaver, né? A matemática, ela nos ajuda para essas situações programadas, mas tem situações também que a gente tem que prever. E a matemática, ela nos ajuda, né, a tentar prever essas decisões e diminuir o risco dessa decisão a ser tomada. Então, nós temos, né, nas decisões programadas, nós temos dados adequados, né, dados repetitivos, condições estatísticas, né, temos certeza, previsibilidade e uma rotina. E nas decisões não programadas, nós não temos dados adequados, né? São coisas que são dados únicos, né? Condições dinâmicas. Então, nós temos incerteza, né? Imprevisibilidade, né? Inovação. Então, o grande X, né, desse processo decisório é tentar se antever, né, tentar se precaver a essas decisões, né, que não estavam previstas, né, situações que não estavam previstas. E aí, só dando um adendo dentro de um campo muito específico da matemática, que é a pesquisa operacional. Dentro dessa pesquisa operacional, a gente estuda métodos, né, métodos científicos e matemáticos que tentam, né, propor soluções para determinados problemas. E aí, dentro disso, a gente fala muito na economia, né, sobre algumas ciências, né, que é a teoria dos jogos, né, a teoria dos grafos e a teoria das filas, né. Tem até um filme muito interessante que fala sobre a teoria dos jogos, que é... Ixi, eu não vou lembrar o nome do filme. É Uma Mente Brilhante, uma coisa assim. Acho que é Uma Mente Brilhante. Que esse homem, ele tem esquizofrenia. E ele foi um dos principais autores da teoria dos jogos.
eu acho que é Uma Mente Brilhante. Depois vocês olham, mas eu acho que é. Ele fala, esse filme é bastante interessante, ele fala sobre a teoria dos jogos. E outra, né, muito importante também é a análise estatística e o cálculo das probabilidades, né? E principalmente qualidade, né? Os princípios de qualidade utilizam muito essa questão da probabilidade. Então, por exemplo, isso acontece muito na produção, né? Então, por exemplo, é, por exemplo, o celular, quando eles vão serem fabricados, os celulares normal, né, Xiaomi, Samsung, né, dessas marcas, eles têm um certo controle de qualidade, né? Então, por exemplo, a cada 1.000 celulares que são observados, vamos dizer que 10, né, 10 passam por um controle de qualidade. Então, pega aquele lote, né, que está sendo fabricado e aí vai ver se realmente cada celular, as peças estão funcionando, né? Diferentemente da Apple, por exemplo. Por que a Apple cobra tão caro, né, pelos iPhones? Porque eles têm um rígido controle de qualidade. Cada iPhone que é produzido, cada peça, ela é verificada, peça por peça. Cada iPhone que passa, eles olham se está funcionando, se está... Então, é muito difícil do iPhone dar defeito. Não estou dizendo que não dê, mas é muito difícil de dar, porque eles verificam antes, né? Só vai realmente vender se realmente se tiver dentro daquele padrão de qualidade que eles esperam para cada produto. Então, a Apple, eles têm um rígido controle de qualidade. Por eles terem esse rígido controle de qualidade, é uma das razões para eles cobrarem tão caro pelo iPhone. Não vou dizer que seja uma razão muito boa, né? Porque o preço do iPhone, enfim, né? Tá 14 mil reais. Mas diferente das outras marcas, né? Tem um certo padrão de qualidade, mas não é tão rígido, né? Eles não verificam tão a fundo como o iPhone, por exemplo. Aí aqui né, a gente fala um pouquinho sobre cada teoria. A teoria dos jogos é uma formulação matemática, né, para estratégia e análise de conflitos, né? Então, lida muito com trade-offs, né? Trade-offs e custo de oportunidade. Então, ela ajuda, né, na escolha estratégica, né, desses conflitos. Ela é utilizada em análise da concorrência em mercados competitivos. A teoria dos garfos, ela se baseia em soluções de redes e diagramas de flecha, né? Ela busca a solução mais rápida com menor custo. E aí você tem, né, os negócios, né? A aplicação da teoria dos garfos, que é o CPM, né, e o PET, né, que são programas, né, de computadores, né, que vão meio que tentar buscar soluções, né, de rede, de soluções para determinados problemas, né, problemas matemáticos. E a teoria das filas, que é uma formulação matemática para a otimização de arranjos, né, em condições de espera e aglomeração, né. Foi muito utilizada para prever as condições epidemiológicas, né, ultimamente pela questão do coronavírus, né? Então, tentar prever, né, quanto que as pessoas, né, pelos lockdown, quanto que as pessoas, o avanço, né, do vírus, né? Muito a teoria das filas é muito utilizada para essa questão, né, de aglomeração, de tempo de espera. Então, ela ajudou muito nesse tempo de pandemia. Cuida de pontos de estrangulamento em processo, né? Estuda o tempo de espera, o número de indivíduos, né? A razão entre o tempo de espera e de prestação de serviço, né? E aí nós temos, né, algumas aplicações, né, dessa teoria das filas. Em ligações telefônicas, né, para calcular o preço, por exemplo, de uma ligação telefônica, né? Então é visto várias variáveis que vão desde a distância geográfica, né, até as tarifas. Então o tempo, né, que passa de atendimento, né? Então visto essas coisas, a questão do tráfego, da logística. Os próprios bancos, né, utilizam essa teoria das filas, né, para gerenciar o seu fluxo de atendimento, né? Então é muito utilizado. Aí a análise estatística de cálculo da probabilidade, aplicação mais conhecida na administração, né, enquanto no controle de qualidade, né, que eu falei, né,
sua aplicação tem por objetivo identificar erros e falhas no processo produtivo, né? Então, existem três tipos de controle de qualidade, né? O que eu falei, o controle 100%, que eu dei o exemplo da Apple, né? A Apple ela verifica cada produto que é lançado, 100%. Todos os produtos são verificados. Diferente das outras marcas, né? Que tem o controle por amostragem. Então, eles pegam dentro de um lote, eles pegam só algumas unidades para verificar. E, né, por amostragem também tem os aleatórios. Então, pega um lote, pega outro lote, né? Aleatoriamente, né? E aí vê realmente se tem um erro, se eles encontram um lote com erro, aí eles verificam todos aqueles produtos daquele lote específico. Pessoal, eu estou falando muito rápido, mas se tiver alguma coisa que vocês queiram perguntar, vocês falam, tá certo? Mas aí vocês podem perguntar. O Eu controle, só pode falar. queria exemplificar, né, isso. Tipo, nem todos os celulares da Samsung, tipo, dessa nova geração de As e tal, com essa nova tela AMOLED, tiveram o mesmo erro, mas vários lotes têm um erro de que se você fizer atualização assim, quando você pega o celular, quando você vai desbloquear, a tela fica verde, entende? Pisca verde, assim. E tem gente que se incomoda. Eu não me incomodo mais, mas, tipo, ela fica toda verde. Pois é, o meu celular veio uma atualização dele, acho que foi no sábado, hoje é terça, né? Acho que foi no sábado ou foi no domingo. Veio uma atualização para atualizar o sistema, né? O meu é um Xiaomi, aí tem a versão da MIUI, né? Com a interface do Android. Menino, eu me arrependi desde o dia que eu comprei o celular, porque não era para atualizar, porque a atualização foi piorar o celular. Ficou só travando, tá só travando. E depois eu vou pesquisar um jeito para voltar a versão anterior. Porque foi piorar o celular. Eu não Então, atualizei ainda pro Android 10, eu só, tipo, atualizei a primeira atualização, que é de segurança. Aí não podia fazer essa também. Mas aí tá aqui, a do Android 10 tá aqui, eu não vou atualizar não. pois é, tem um celular da Samsung que também que saiu agora, que eu acho que é o M31, que esse celular ele tem uma bateria gigante, que eu acho que é 6.000 mAh. Aí diz que desse celular M31 teve um lote que foi lançado que quase todos os celulares desse lote deu defeito na bateria. Então, você compra um celular porque tem mais bateria e acaba que o problema do celular é a bateria. Então, teve um bocado de problema nesse celular M31, que tem até um custo-benefício, ele é até barato, uns 1.500 e poucos. E é bom, né? Tem deles que é de 128 GB, né? Tem uma memória RAM, tem boas câmeras, não, o celular até bom, É, né? essa versão A e M da Samsung é bem custo-benefício. Pois é, Eu e peguei tá o A30s, tá tipo R$ 1.000, tava quando eu peguei. e que não teve um controle tão rígido, né, na qualidade. Então, essas marcas de custo mais benefício, elas têm esse problema, né, que não é verificado, não tem um controle rígido. Às vezes, por exemplo, você compra um iPhone, o iPhone é caro, mas em compensação, se você comprar um iPhone, você pode ter certeza que você vai conviver com ele pelo menos uns 3 a 4 anos. Por exemplo, eu tenho um iPad que eu comprei ele de segunda mão de um amigo meu. Na época, isso eu comprei em 2014. Tá com o quê? Tá com quase 7 anos, né? Tá com 6 anos, quase 7 anos que eu tenho esse. E ele já era antigo, ele tinha comprado ele em 2013. Então, assim, tem muitas coisas, tipo, muitos programas que não pegam mais nele. Mas, tipo, ele funciona até hoje, né? Eu consigo ler, eu utilizo mais o iPad para ler, né? Para ler PDF. Então, ele ainda me atende perfeitamente. E, tipo, se eu tivesse comprado um tablet normal, nunca no Brasil que ele aguentaria todo esse tempo, quase, né? Tá com o quê? Com quase 6 anos. Nunca que eu compraria nunca que um tablet, né, básico, né, ou um tablet mesmo bom duraria todo esse tempo, né? 6 anos é muito tempo para um objeto
tecnológica. Eu tinha, vocês não vão conhecer não, mas tipo, o menino, eu acho, do segundo ou do terceiro ano ainda conhece que eu tinha um computador antigo. Meu computador, eu troquei esse ano, meu computador, que o antigo tinha durado 10 anos e era um positivo. Era um positivo, a marca que não é nem tão boa, mas durou 10 anos. E ainda hoje o bichinho ainda funciona ainda. Pois é, então é dessas coisas, né? Os controles das qualidades. Só passando Eu aqui. tinha um S5 da Samsung, que por ele ser top de linha, na época que eu comprei, durou 6 anos também. Foi pifar esse ano. Aí eu peguei o novo. Então vamos só seguir, porque senão nós ficamos o dia todo em conversando tecnologia e o menino, você já estão agoniado, né? Os outros. Então vamos aqui. Então, a teoria da matemática, ela inseriu na administração o uso de indicadores de desempenho, né? Os indicadores, eles mostram ao administrador se as ações que estão sendo tomadas, né, vão de encontro aos objetivos traçados. Vários aspectos das empresas são mensuráveis. Entretanto, cabe ao administrador limitar a criatividade dos indicadores criados para não cegar o leitor e esconder as informações. Então, cabe à pessoa que está interpretando aqueles dados ter a certeza se realmente aqueles dados são corretos ou não, né? E dar um destino, né? E tomar uma decisão através do que está sendo exposto por aqueles dados, né? Aí duas ferramentas, né, que eu falei, utilizadas pelo mercado, pelas empresas para medir o desempenho, é o Six Sigma e o Balance Scorecard. Que foi? O Six Sigma é uma medida estatística que refere-se à frequência de certeza de uma operação faz do uso dos recursos até além do estipulado. Então, você tem, né, os níveis desse Six Sigma, né? Então, ele identifica o tanto de falhas, um controle de qualidade, tá certo? Então, de tantas falhas em tanto lote, de tantas peças produzidas, né? Então, essa medida, ela busca a redução do desperdício, né, e a redução de falhas. E necessita, né, obviamente, do envolvimento de pessoas, né, para analisar esses dados. E outra ferramenta muito utilizada é o Balance Scorecard, né? Que é como se fosse um planejamento, né? Um planejamento a longo prazo, né? Ele tem por objetivo colocar em prática determinações constantes, né, no planejamento estratégico da operação, né? Baseia-se em 4 perspectivas de negócio, né? Finanças, clientes, processo interno e aprendizagem, né? Para cada uma dessas perspectivas de negócio, deve ser desenhado objetivos, indicadores, metas e iniciativas. Aí que você tem os indicadores, né, do Balance Scorecard, né, que vai observar, né, o lado financeiro, clientes interno, né, e o AC, né, aí vai medir, né, essa questão dos objetivos, né, preparação do solo, né, os indicadores, a meta, né, as iniciativas. Eu vou só passar porque muita coisa para a gente ver ainda. Aí a tecnologia da administração e cibernética, né? Ela surgiu desde a Revolução Industrial, né? Desde a Revolução Industrial, que a tecnologia e a administração, elas caminham juntas, né? Então, o homem, ele passou gradativamente a ser substituído pela máquina, né? Então, os processos, eles se tornaram mais automotivos, né? Então, a cibernética, ela é uma ciência nova, né? Ela surge através da informática, né? Compreende processos e sistemas de transformação da informação para resultados concretos, né? Para estudar a cibernética, tem que estudar os sistemas, né? E aí, aqui a gente já pega um pouco, né, do sistema em si, né? E o que é um sistema? É um conjunto de elementos dinamicamente relacionados. Esse é o conceito de sistema geral, né? Como eu falei no começo dessa aula, nós somos formados por sistemas, né? O nosso corpo é formado por sistemas, as empresas são formadas por sistemas, a maioria parte de todas as coisas são formadas por sistemas, que é um conjunto, né, de elementos que estão relacionados, né? Então, por exemplo, nós seres vivos,
Se o nosso sistema respiratório não funcionar, a gente vai morrer, porque uma parte do sistema acaba impactando no todo. Então, se uma parte de um determinado sistema não funciona, o todo acaba sofrendo, né? Assim, então, é tanto visto isso na informática, né, no sistema, como também nos sistemas vivos, nas empresas. Se uma parte da empresa não funciona, nesse setor financeiro, que é o coração da empresa, né? Eu já falei muito disso para você. O setor financeiro é o coração da empresa. Se o coração da empresa não vai bem, todo o corpo padece, né? Começa a surgir os problemas, né? Então, os sistemas, eles são responsáveis, né, por formar uma atividade para atingir um objetivo através dos dados e informações. Aí que nós temos o processo, né? O processo de transformação. Nós temos as entradas, né? Aqui vai entrar pessoas, materiais que vão passar por esse sistema, né? Vão passar pela empresa, vão passar pelo processo produtivo e vão sair, né? Vão sair produtos e serviços, né? Decisões. E aí é todo esse sistema. Tem entradas, matéria-prima, né? Pessoas, máquinas, né? Que vão passar por um sistema produtivo, né? Vão passar pela empresa, vão passar por uma transformação e depois dessa transformação eu vou ter uma saída. E dentro disso tudo, a gente entra, né, em um conceito muito importante da biologia, que eu ia falar para vocês, que é o conceito de homeostase. E aí eu pergunto para vocês já devem ter visto isso em biologia. O que é homeostase? Alguém saberia me dizer o que é homeostase? Quebra de proteínas? Não. Então não sei não. Aí a Jéssica falou. Você já tinha pesquisado, Jéssica, ou você já sabia? Aí ela já tinha dito, né? A Jéssica é esperta. Agora eu tenho noção que vocês estão prestando atenção nas minhas aulas. Jéssica aí estava prestando atenção nas minhas aulas. Então, eu já tinha até falado isso, né? A homeostase é a busca constante sobre o equilíbrio, né? O nosso corpo, como eu já disse, ele é formado por sistemas e ele está em constante busca pelo equilíbrio. Então, por exemplo, quando o coronavírus entra no seu corpo, o que acontece? Ou qualquer vírus, ou qualquer doença. Seu corpo começa a aumentar a temperatura, né? Você fica logo febril. Por que aumenta a temperatura? Para que o seu corpo aumentando a temperatura, consiga matar aquele vírus. Né? Então, o corpo, por exemplo, o seu corpo tem várias células, né, de defesas, que é o sistema imunológico, que ele vai tentar, a todo momento, tentar combater, né, para que você volte àquele equilíbrio. Como, por exemplo, quando você corre, por exemplo. Quando você corre, o que acontece? Seu corpo, a temperatura do seu corpo aumenta, né? Quando você começa a correr ou fazer qualquer atividade física, a temperatura do seu corpo aumenta. E o que o seu corpo faz? Seu corpo começa a suar. Por que o corpo soa? Porque suando com o molhado do suor tende a diminuir a temperatura. Então, o nosso corpo físico, ele está constantemente tentando entrar em equilíbrio. E as empresas também, elas estão constantemente tentando também entrar em equilíbrio justamente para reverter um processo natural que a gente chama de entropia. E aí, quem saberia agora, né, a Jéssica conseguiu lembrar, né, da homeostase e a entropia. O que é a entropia? Também é outro conceito da biologia. Quem saberia me dizer o que é a entropia? Vocês estão vendo como minhas aulas servem até para saber coisa de biologia. Não vale pesquisar no Google. O que é entropia? Alguém lembra? Alguém saberia me dizer o que é entropia? Ninguém, né? Que bom, né? Pelo menos vocês vão, se vocês lembrar, né?
tem alguém que lembra, né? Tipo, tem alguém que nunca vai lembrar. Nós temos dois tipos de entropia. Nós temos uma entropia negativa e temos uma entropia positiva. O que é a entropia? A entropia é a capacidade que todos os sistemas têm de morrerem. Todos os sistemas estão fadados ao desgaste e, em consequência, à morte. Né? É o que a gente chama de entropia negativa. Toda a entropia, ela é, o normal dela é a negativa. Todos os sistemas, sejam seres vivos, seja sistemas físicos, né, seja computadores, né, sejam celulares, qualquer tipo de sistema está fadado à morte, né, está fadado a um dia perecer, né, se desgastar, né, passar por um processo de depreciação que vai levar à morte. Essa é a entropia negativa. E o que seria a entropia positiva? É você tentar reverter a entropia negativa. Então, é tudo que você faz para tentar reverter a entropia negativa. Então, por exemplo, se eu estou sedentário, né? Então, eu tento cuidar da minha alimentação, ter uma rotina diária de exercício. Eu estou tentando reverter aquele processo de entropia negativa. Não é assim? Quando eu tenho um celular, por exemplo, que está meio velhinho, e eu faço a manutenção nele, né? Coloco peças novas, né? Eu estou tentando reverter aquele processo de desgaste natural, mas um dia ele vai acabar, né? Um dia ele não vai funcionar, né? Um dia ele vai deixar de funcionar, porque essa é a tendência de todos os sistemas. Isso acontece também com as empresas. As empresas, elas têm uma fase de início, né? Elas têm um boom, elas vão crescendo, né? Crescendo, chega uma fase que elas estão lá no topo, mas aí elas vão caindo depois. Existe um ciclo de vida também nas empresas. E aí, qual é o boom, né? Qual é a chave, né? O que os administradores têm que tomar cuidado? Sempre tentar reverter esse processo de entropia negativa, né? Tentar não fazer com que essa empresa caia, né? Decaia, ou em vendas, ou se desgaste, né? Então, por que a gente tem que reformar a nossa casa, né? A gente tem, a casa, se você não reformar, ela cai. Né? Então, tudo passa por um processo de entropia negativa. E a gente sempre tem que fazer o reverso para tentar, né, fazer com que as coisas, né, permaneçam vivas. E o objetivo é fazer com que a empresa permaneça no auge, né? Tipo, lá em cima. Isso. O objetivo é fazer com que a empresa permaneça aqui, ó, no auge, né? Então, vai chegar um auge, mas ela vai decrescer. E aí, quando começar o processo de decrescimento, a gente tem que aplicar, né? Fazer com que essa empresa volte a crescer, né? Aplicar essa entropia positiva. Eu vi no Google que entropia é tipo a capacidade de medir o grau de aleatoriedade ou desordem em um sistema. Vai ter várias definições, mas quando você fala de desordem, é o desgaste, né? Então, o desgaste daquele sistema. Então, ela vai tentar calcular, né, esse desordem. Se você for pesquisar em outro site, você vai ter outra definição, né? Enfim, mas na básica é isso. A entropia, mas no caso a entropia geral, mas a entropia negativa seria, né, esse desgaste natural, né, a tendência natural que todos os sistemas têm de morrerem, né, de ter o desgaste e irem à morte. Então, só para concluir, né, aí ainda tem, eu nem cheguei ainda na parte de sistema, mas falta poucos slides. Vamos lá. Então, a informática de administração aqui é só um histórico, né? Surgiu desde a Revolução Industrial, né? A força, a máquinas a vapores, né? A segunda Revolução Industrial, né? Através do cérebro humano, os softwares complexos, né? As principais consequências da cibernética no mundo organizacional das empresas é a automação, é a tecnologia da informação, são os sistemas integrados, né, de gestão, a integração dos negócios e o comércio digital, né, o e-commerce, né, o e-business, né, que é o comércio digital, que está dominando o mundo, né, e é o futuro, né, o futuro
está, né, na automação, né, na informática. A TI, né, a compreensão do espaço, do tempo, a conectividade, né, a maior parte das filiais, esse sistema de informação gerencial, né, os bancos de dados. Então, tudo isso, né, vai trazer, né, vai melhorar a gestão, a administração, né, a integração dos negócios, né, o comércio digital. E aí, por último, a gente vê a abordagem sistêmica, né? Como a forma vista a gente viu anterior, o sistema, né, é um conjunto de elementos dinamicamente relacionados. Nessa teoria do sistema, a gente visualiza as organizações como um sistema que possui elementos internos relacionados, né, mantém relação com os elementos externos. Isto é o que eu falei. A organização, ela faz parte de um todo, né? A organização, ela está inserida em um ambiente, em um macroambiente, né? Que vai estar inserido em variáveis tecnológicas, variáveis culturais, variáveis ambientais, e essa empresa, ela interage com esse meio, né? Então, ela tem uma interação, né? Então, e a gente chama essa interação de sistema aberto, né? Nenhuma empresa se compreende como um sistema fechado, né? As empresas não são sistemas fechados, elas são sistemas abertos, né? Que elas dependem de clientes, fornecedores, né? Concorrentes, do próprio governo, né? Das condições em que essa empresa está inserida. Então, tudo influencia, né? Tudo influencia. Então, as organizações como um sistema aberto. As organizações, elas possuem uma interação com o meio que atua, né? Como eu falei, ela possui interação com fornecedores, com concorrentes, com o governo, com clientes, né? Elas influenciam no ambiente e sofrem influências deles. Né? Pela teoria do sistema, as organizações possuem características específicas, né? Então, elas procuram, né, ter um comportamento, né, que eu falei da matemática, né, um comportamento probabilístico e não determinativo, né? Então, tem situações que eu consigo prever, né, me antecipar, consigo dimensionar o risco e calcular, mas também tem certas situações que são inesperadas e que vão requerer de mim, né, e principalmente do administrador, uma tomada de decisão. Tá certo? Então, partes, né, de um mundo maior e feita de partes menores. Cada empresa, né, tem fronteiras, tem limites, né? Então, a empresa, ela está dentro de uma fronteira geográfica, né, de um limite geográfico. Ela faz parte de um espaço, né, geográfico delimitado, né? E vai sofrer sobre as características daquele determinado, né? E aí, a gente já falou sobre a homeostase, que cada empresa, né, vai buscar aquele seu equilíbrio, né, vai tentar reverter aquele processo de entropia negativa. E também tem a morfogênese, né? O que é morfogênese? Outro conceito da biologia. Quem aí lembra? Ou quem já ouviu falar da morfogênese? Morfo, lembra o quê? Morfo, lembra o quê? Lembra o quê? Estrutura, né? As estruturas, né? Morfologia, né? Lembra lá de português, morfologia, né? Então, vem muito da biologia, né? Então, essa morfogênese é também um conceito da biologia que vai se preocupar exatamente na estrutura, né? A estrutura da empresa, né? A estrutura em que ela está inserida, né? A forma como ela é feita, os processos são feitos, como eles estão estruturados. Então, vai ter ligado muito nisso. E aí, o comportamento probabilístico não determinista, né? As variáveis externas que influenciam nas organizações são desconhecidas, incontroláveis, né? Partes do mundo maior e afeta partes menores, né? O sistema dentro de sistemas, fronteiras e limites, né? Limites entre os sistemas. A homeostase, né? É o estado, né? Constante busca pelo equilíbrio, né? É a adaptabilidade, né? Frente às mudanças externas. Então, sugere-se, né, que seja orientado, né? Todas as pessoas estejam orientadas para o mesmo objetivo, né? Um progresso em relação ao fim e busque sempre um processo constante, né?
E na morfogênese, né, o sistema organizacional tem a capacidade de se modificar, né, frente às mudanças e exigências do mercado, né? Então, essa empresa, né, essa estrutura organizacional que é a empresa, né, ela tem que se adaptar frente às mudanças e exigências do mercado. Então, tem que adaptar a estrutura, né, como as coisas são feitas dentro da organização e se adaptar às mudanças e exigências de um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo. E aí a gente vai para as críticas, né, as críticas da abordagem sistêmica, né? Quais são as críticas? As empresas estão, e nós também estamos cada vez mais ficando dependentes da tecnologia da informação, de forma que quando essa tecnologia ela acaba, às vezes, não funcionando, acaba acabando com a produção. Por exemplo, quando falta energia, ou mesmo o computador da pane, se para um dia todo de trabalho porque você não consegue produzir sem a tecnologia. Então, nós estamos cada vez mais dependentes da tecnologia, e isso é algo ruim. Aí, nós temos outra figura de homem, que é o homem funcional. O que é esse homem? É um indivíduo que desempenha vários papéis, né? E aí, tem vários papéis. E aí nós temos outra crítica muito grande, que é a qualidade, né? O movimento com a qualidade. Porque o que acontece? Com a abordagem sistêmica, e principalmente os modelos matemáticos, né? Você não tem, geralmente, nem sempre você tem um controle de qualidade tão eficiente, como a gente falou, o caso aí da Samsung, né? Que é, de vez em quando dá erro, né? De processo, justamente porque as empresas não usam, nem sempre tem um controle de qualidade tão eficiente, né? Porque eles não vão olhar 100% das coisas, né? Eles só olham um pouco, né? Só olham uma parte, justamente porque custa, né? Ter um controle de qualidade rígido custa muito de dinheiro, tá certo? E aí, na próxima aula, a gente termina vendo a teoria da contingência.